Companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras do nosso querido Brasil. Quanta gente Bolsonaro bota na rua? E o Lula? Vive sozinho? Tudo esvaziado, os negócios dele? Desde a campanha. Desde a campanha. Na campanha. Deu ruim, né, Lula? Bom, meus caros amigos, meu nome é João da Costa, do canal de direita da Costa TV. Se você for de direita, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre o Lula, o zumbi político mais rejeitado do Brasil. E o cadáver político mais mulambento do Brasil passou vergonha no crédito e no débito ao discursar para um punhado de sindicalistas num ato esvaziado convocado pela esquerda para o dia 1º de maio. O evento em São Paulo foi organizado pelas centrais sindicais e ofereceu shows artísticos e discurso do flamante presidente da República. Ninguém foi. Como deve ser difícil para o ex-presidiário analfabeto entender que ele já não é ninguém na fila do pão e que o povo despreza. O Lula achava que o povo brasileiro jamais acordaria e que acharia inteligente as lorotas folclóricas que ele fala sobre assuntos que ele claramente desconhece. Não foi assim. O STF pode até ter tirado o Lula da cadeia, mas o povo brasileiro não. Para os cidadãos de bem do Brasil, o Lula é o que sempre foi, um condenado por corrupção, cachaceiro e analfabeto que fede a esgoto misturado com cachaça cada vez que abre a boca. E após a publicação pelo Congresso dos Estados Unidos das ordens ilegais e inconstitucionais de Alexandre de Moraes e do TSE nas eleições presidenciais de 2022, o povo brasileiro confirmou o que todo mundo já suspeitava. Houve interferência da esquerda no processo eleitoral, o que torna o Lula um presidente ilegítimo. A censura imposta no Brasil nunca conseguiu esconder o que grande parte do povo brasileiro já sabia. O Lula foi tirado da cadeia pelo sistema podre e corrupto que governava o Brasil antes do Bolsonaro, para que sua alegada popularidade justificasse e desse alguma autenticidade ao estelionato eleitoral a que o Brasil foi submetido. O golpe de Estado existiu. Veio do STF, do TSE e do Alexandre de Moraes, sob o olhar submisso das Forças Armadas, que assistiram a tudo de quatro, e o latido frenético da imprensa comprada. Só que a tal popularidade do Lula, que nunca foi lá essas coisas, definhou de vez após os escândalos de corrupção do PT e a roubalheira generalizada comprovada pela Operação Lava Jato. Hoje o Lula é um morto-vivo da política brasileira. Ele se arrasta por aí, mal cheiroso e decadente, posando de presidente, mas nenhum brasileiro quer tê-lo por perto. É isso mesmo. O Lula hoje é um cadáver político que fede. E é por isso que os atos e eventos públicos organizados pela esquerda estão sempre vazios, sem povo. O fiasco do 1º de maio foi um divisor de águas. Com ele, o Brasil observou um presidente ilegítimo falando para quase ninguém num evento patrocinado por dinheiro público. Dessa vez, nem mesmo a imprensa comprada pelo lulopetismo conseguiu esconder o assombro de descobrir que o Lula não é o líder popular com que eles tanto sonhavam. É bem verdade que o espanto foi encenado, mas até os bonecos de ventríloco da Globo, que costumam fazer um contorcionismo jornalístico ridículo para passar pano para o atual governo, tiveram que reconhecer que o Lula não tem apoio do povo brasileiro. Veja só. Mas se você bota nessa tinta, né, nessa pintura que Eliane conta, um dos pilares das fake news de que Bolsonaro, na verdade, ganhou a eleição e, na verdade, foi tudo ali roubado e tal pelo TSE, o quê? Olha quanta gente Bolsonaro bota na rua. E o Lula? Vive sozinho? Tudo esvaziado, os negócios dele? Desde a campanha. Desde a campanha. E na campanha não era o Márcio que era responsável pela mobilização. Não, Como já vínhamos falando há muito tempo, o governo Lula nasceu morto.
Ele nasceu de eleições fraudulentas em que o candidato realmente popular, aquele que até hoje leva milhões de pessoas às ruas, foi derrotado, entre aspas, por um cachaceiro condenado em 3 instâncias por corrupção, recém-saído da prisão e que não conseguia encher uma Kombi durante a campanha. Os votos eletrônicos nunca puderam ser contados de verdade e assim tentaram enfiar a ficção de 60 milhões de votos do Lula goela abaixo da sociedade. Deu ruim. Agora o Brasil vive a incerteza e a decadência econômica e fiscal de uma administração ilegítima em frangalhos. O desgoverno Lula é uma sucessão desastrosa de escândalos, nepotismo, ineficiência, desvios, corrupção, desperdício e déficit. Rancoroso e vingativo, o Lula decidiu adotar a política de terra arrasada. Ele quer destruir o Brasil economicamente para se vingar do povo que acordou e que lhe nega o apoio para ele continuar roubando. E de erro em erro, o ex-presidiário vai destruindo o pouco capital político que ainda tinha. Sem esse pouco capital político, até o sistema corrupto que governa o Brasil hoje já percebeu que o Lula é um fardo difícil de carregar. Um exemplo claro disso foi o comentário jocoso feito pelo presidente ao chegar ao Rio Grande do Sul para visitar as áreas afetadas pelas chuvas históricas que castigam o estado. Em meio a uma tragédia humana e econômica sem paralelo na história recente do estado, o analfabeto saiu-se com a seguinte pérola. Um aceno aí, presidente. Um aceno aí para cá. Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Não é à toa que a esquerda observa com horror o seu próprio funeral. O PT é hoje um cemitério de ideias fracassadas. Até os 20% de brasileiros que ainda são lulopetistas, geralmente pessoas menos cultas e educadas, estão começando a acordar desse pesadelo. A esquerda vem perdendo espaços na mídia, nas redes sociais, na vida política, no setor produtivo e, o mais importante, a esmagadora maioria do povo brasileiro é de direita. O povo observa, em meio ao caos, a inexorável queda da esquerda no Brasil, mas não podemos recuar ou dar trégua. Essas negociações políticas entre setores da direita atual, como as do Tarcísio de Freitas com o ministro Alexandre de Moraes, têm que acabar. Não eram convenientes antes, quando eles ainda tinham algum poder de convencimento, e são prejudiciais agora, que os atos criminosos dos ministros do STF, do Alexandre de Moraes e do TSE foram documentados e divulgados ao mundo. Como bem diz o presidente da Argentina, Javier Milei, não se deve negociar com esquerdistas. Eles não têm palavra ou honra. São parasitas oportunistas. É bom saber que o jogo virou e que a esquerda está em seus últimos suspiros no Brasil, mas eles tiveram décadas para infiltrar as universidades, a imprensa, o judiciário e até as Forças Armadas. A luta, portanto, está só começando. O Lula é um cadáver político fedorento, mas ainda ocupa de forma ilegal a presidência do país. Temos que continuar denunciando esse desgoverno ilegítimo para o Brasil e para o mundo. Só assim, Lula, Alexandre de Moraes e o resto da quadrilha vão cair. Não é inteligente negociar com eles. É um erro estratégico tentar chegar a acordos com gente sem honra e sem palavra. É hora de derrotá-los. Curta, comente e compartilhe. Se você é de direita conservadora, inscreva-se no canal. Nós precisamos de mais pessoas como você. Muito obrigado e a gente se vê por aqui.